As crianças podem sair para o culto. Enquanto as crianças saem, os irmãos devem deixar a Bíblia aberta em Mateus 27, 39 a 44, que é o nosso texto base. Estamos estudando todo o Evangelho de Mateus e chegamos na parte final. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de Mateus. Mateus, cujo objetivo ao escrever é mostrar que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Por isso, Mateus faz tantas alusões ao Antigo Testamento, veremos algumas alusões sendo feitas hoje, também nesse texto que está diante de nós. Os irmãos devem ter observado, na semana passada nós falamos sobre o parágrafo anterior, o trecho anterior, mostrando algumas realidades da narrativa a partir do versículo 32, nós expusemos esse trecho todo, falando sobre alguns episódios que estavam acontecendo ali ao tempo da crucificação. E hoje, nos versículos 39 a 44, eu quero destacar, seguindo Mateus faz isso, e eu quero ser fiel ao propósito dele. Seguindo Mateus, nós vamos ver 3 grupos de zombadores durante a crucificação. Então, Mateus destaca esses 3 grupos. E eu quero que os irmãos me acompanhem para detectarem esses 3 grupos juntos comigo. E olharmos o modo como esses 3 grupos se comportam, o modo como esses 3 grupos agem aqui como zombadores que são. Então, nós vamos observar eles 3, e depois de terminado isso, então, ainda com os pensamentos acerca da crucificação em mente, então nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor, ela é celebrada na nossa igreja só uma vez por mês. É um costume nosso, poderíamos celebrar todo dia se quiséssemos, mas nós celebramos só uma vez por mês. E hoje, então, refletindo sobre esse detalhe, ou esses detalhes da crucificação, com eles em mente, isso vai nos ajudar a participarmos da ceia com a nossa mente mais mergulhada nas realidades que a ceia simboliza, que a ceia representa. Vamos então observar os 3 grupos de zombadores que são mencionados por Mateus e que participaram aqui dessa história, a história da crucificação de Jesus que temos estudado já ao longo de alguns meses. O primeiro grupo de zombadores que os irmãos encontram aqui está nos versículos 39 e 40. Se os irmãos olharem os versículos 39 e 40, os irmãos vão encontrar o primeiro grupo de zombadores, o primeiro grupo de escarnecedores. E esse grupo é o grupo dos que passavam. Então, o primeiro grupo, os que passavam. Passavam por onde? O Gólgota, nós vimos na semana passada, eu mostrei alguns slides para os irmãos sobre a localização do Gólgota, mostrei algumas figuras, alguns gráficos. O Gólgota, esse lugar chamado o lugar da caveira, talvez por causa do formato deste local, que era um lugar um pouquinho mais alto e que parece, dependendo do ângulo em que você olha, você consegue vislumbrar o perfil de um rosto humano, de um crânio humano. Por isso talvez se chamasse assim Gólgota, que significa caveira ou crânio, mas também pode ter esse nome, conforme nós vimos na semana passada, porque ali sendo um lugar de crucificação, e uma vez que os corpos dos crucificados eram abandonados ali, certamente quem andava por aquela região macabra tropeçava em pedaços de ossos humanos. E não seria difícil você se deparar com crânios humanos espalhados ali por aquele sítio. Os crucificados eram jogados ali.
eles não eram sepultados. E os animais então vinham e devoravam as carnes daquelas pessoas. E os cadáveres apodreciam ali, em plena luz do dia, ali jogados ali. E por isso então os ossos humanos podiam ser encontrados lá. Era algo muito terrível. E este lugar, o Gólgota, era um lugar próximo de uma porta da cidade, chamada a Porta do Jardim. E essa porta, evidentemente, diante dela havia uma estrada. E essa estrada, então, passava ao lado do Gólgota. Por isso, então, as pessoas passavam por ali. E isso era proposital. Os romanos queriam que o lugar de execução fosse um lugar público, que todos, o maior número possível de pessoas pudessem ver isso. Então o Gólgota, o lugar da caveira, ficava do lado de fora dos muros antigos da cidade, não dos muros atuais, mas dos muros antigos da cidade, ficava o Gólgota. Uma estrada passava ali próxima, ao lado, na verdade, que conduzia a esse portão do jardim, a essa porta do jardim, e as pessoas então passavam por essa estrada e viam ali os crucificados. Isso acontecia continuamente. Jesus e os ladrões ali ao seu lado crucificados não foram os únicos crucificados da história, claro que não. As crucificações aconteciam muitas vezes. Houve episódios na história de 100 pessoas serem crucificadas no mesmo dia. 100 cruzes serem levantadas no mesmo dia, todos ali agonizando naquele estado terrível de morte lenta que é a crucificação. Então, por isso, nós temos aqui os que passavam. Os que passavam eram pessoas que estavam trilhando aquela estrada, entrando, indo e vindo, entrando ou saindo de Jerusalém, e viam o Senhor ali pendurado naquela cruz, ali ladeado por aqueles dois ladrões. E o texto diz o seguinte: estes que passavam, o texto diz, lançavam-lhe insultos, ou, na tradução de vários irmãos, eles blasfemavam. Muitas traduções trazem essa palavra, eles blasfemavam. E essa palavra é a palavra correta, porque é exatamente essa palavra que é usada aqui por Mateus nesse texto. Eles blasfemavam, e Mateus coloca essa palavra propositalmente. Ele diz que blasfemavam contra Jesus por uma razão muito simples. Jesus tinha sido acusado de blasfêmia. Se os irmãos olharem o capítulo 26, versículo 65, verão que o Senhor é acusado de blasfêmia. Aqui Mateus mostra que, na verdade, os blasfemos, os blasfemadores, o blasfemador não era Jesus, mas os blasfemadores eram, isto sim, os seus algozes, as pessoas que passavam ali e que zombavam dele. Estes eram blasfemos, porque o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é divino. O Senhor Jesus é santo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Deus encarnado. Nele não há dolo, nele não há pecado, nele não há mancha. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor crucificado é esse personagem. Por isso as pessoas, Mateus usa essa linguagem, as pessoas blasfemavam, zombando dele. Sempre que alguém zomba das verdades, dos ditos do Senhor, sempre que alguém zomba da história do Senhor, do nome do Senhor, essa pessoa é tida na Bíblia como um blasfemo, um blasfemador. Alguém que blasfema contra a santidade de Deus. Sempre que alguém lê algo sobre o Senhor e zomba disso, faz brincadeiras, ri disso, despreza isso, essa pessoa é tida como um blasfemo. E é o que acontece aqui com essas pessoas. E o texto prossegue dizendo o que mais eles faziam. Esse primeiro grupo, o grupo dos que passavam pela estrada. O que mais eles faziam? O texto diz que eles balançavam a cabeça. E essa expressão, balançar a cabeça, é uma expressão que aparece em algumas partes do Antigo Testamento. E o que significa essa expressão, balançar a cabeça? É uma expressão de desprezo. Se os irmãos olharem, não dá tempo de nós olharmos agora,
há várias passagens no Antigo Testamento, eu vou passar para os irmãos, depois os irmãos podem ler em casa, ou enfim, quando quiserem, mas há algumas passagens no Velho Testamento que mostram isso. A ideia de ver alguém numa situação de derrota, de destruição e de sofrimento, e passar por essa pessoa e balançar a cabeça, desprezando essa pessoa. Nós vemos isso no segundo livro dos Reis, capítulo 19 e 21, no Salmo 109 e 25, em Isaías 37 e 22, em Jeremias 18 e 16, nós encontramos essa figura, essa cena de pessoas meneando a cabeça, balançando a cabeça em sinal de desprezo. Mas aqui, no texto que está diante de nós, o escritor, Mateus, ele tem em mente mais especificamente o Salmo 22, 7. Porque o Salmo 22, ele é evocado várias vezes em Mateus, especialmente nessa parte final. O Salmo 22 aparece no versículo 35, aparece no versículo 46, e ele aparece aqui também. Ele é evocado aqui. O que é evocar uma ideia? Mateus, quando ele quer trazer à mente das pessoas uma passagem bíblica, do Velho Testamento, ele lança, ele coloca no seu texto algumas pistas para que a gente se lembre da passagem. Então, a pessoa que conhece bem o Antigo Testamento, quando vê essa passagem, quando vê essas palavras, essas dicas, essa pessoa que conhece bem o Velho Testamento, ela lembra da passagem que Mateus está querendo aludir. Então veja o Salmo 22, 7. Salmo 22, 7 é o salmo que Mateus tem em mente aqui. O salmo já foi citado. E vejam como Mateus evoca essa figura do salmo. É um salmo messiânico. Ele diz: caçoam de mim todos os que me veem. Vejam, Mateus fala disso. O salmo foi escrito quase 1000 anos antes de Cristo, e o salmo prevê isso. Caçoam de mim todos os que me veem. E o texto prossegue. Versículo 7 do Salmo 22. Balançando a cabeça. Vejam, é exatamente o que Mateus diz. Lançam insultos contra mim, dizendo, e aí vem os insultos. Então, o que está acontecendo aqui, quando essas pessoas zombam do Senhor, balançando a cabeça, sem querer, elas estão cumprindo uma profecia messiânica. O Salmo 22 havia dito que o Messias passaria por isso, que ele seria humilhado e que as pessoas passariam por ele e balançariam a cabeça. Então o que nós temos é um cumprimento de uma passagem messiânica, aqui no caso, o Salmo 22, versículo 7. Mas existe também aqui uma certa ironia também. Porque essa passagem, ao afirmar que passavam por Jesus e balançavam a cabeça, essa passagem não evoca somente o Salmo 22. As pessoas desprezando o Senhor enquanto ele está lá crucificado. Essa passagem também traz à lembrança dos leitores o livro das Lamentações, no capítulo 2, versículo 15. E isso é importante aqui. Parece que Mateus, ele quer, ironicamente, trazer à mente das pessoas uma outra passagem. Não só a passagem dos Salmos, mas uma passagem de Lamentações. Mateus é um escritor muito sutil. Mateus é um escritor com uma mente muito hábil. Mateus é um escritor cheio de estratégias. E ele faz isso aqui. Vejam Lamentações 2,15. Nós temos que correr, porque nosso tempo é curtinho. Lamentações 2,15. Quero apontar isso para os irmãos. Os irmãos percebam essa realidade aqui. O texto diz assim: todos os que cruzam o seu caminho batem palmas. Aqui, o texto não está falando de uma pessoa. Aqui o texto está falando da cidade de Jerusalém,
quando ela foi destruída pelos babilônios. O texto diz: todos os que cruzam seu caminho batem palmas. Eles zombam de Jerusalém, a cidade que foi destruída no 6º século antes de Cristo, e meneiam a cabeça. O que Mateus está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, lembrem-se, menear a cabeça não é somente uma ação que vão fazer com o Messias. Menear a cabeça é uma ação que já fizeram com Jerusalém. E lembrem-se das palavras do Senhor: a casa de vocês vai ficar deserta. Um dia, mais uma vez, olharão para Jerusalém e menearão a cabeça. Mateus está construindo essa ideia na mente dos leitores. Quando ele fala menear a cabeça, ele traz duas realidades à mente dos seus leitores. Primeiro, o Senhor Jesus de Nazaré cumpre a profecia messiânica que fala que meneariam a cabeça quando o vissem. Mas lembra também de Lamentações. A cidade de Jerusalém um dia foi destruída, e passaram por ela, e menearam a cabeça, e isso vai acontecer mais uma vez. Mateus, quando ensina isso, ele deixa uma frestinha presente no texto, para fazer as pessoas lembrarem que quem despreza o Senhor, um dia será desprezado. Quem zomba do Senhor, um dia será zombado por Ele. Quem rejeita o Senhor, um dia será rejeitado por Ele. Não brinquem com a verdade cristã, não façam isso. Brinque com o que você quiser, qualquer coisa. Afinal de contas, estamos na era da liberdade, não é isso? Fazemos o que queremos, temos liberdade de expressão, não é assim? Exceto os cristãos, claro, os cristãos não podem ter liberdade de expressão. Mas temos a liberdade de expressão. Faça o que você quiser. Faça. Não? Nós vivemos na época da falta do temor a Deus. Deus é mencionado somente em brincadeiras. Deus é mencionado somente em chacotas, em piadas. Não? Lembrem-se, aqueles que zombam do Senhor e o rejeitam, um dia serão alvos da zombaria dele e rejeitados por ele. A nossa vida neste mundo, meus queridos, é como um cartão de crédito. Eu me lembro quando eu ouvi falar do cartão de crédito pela primeira vez. Fiquei impressionado com as diversas vantagens. Meu colega me explicou como funcionava. Você vai usando. Eu falei, tá, e daí? Depois, no dia certo, chega a fatura, aí você vai lá e paga. E quais são os juros? Não tem juros. A não ser que você atrase o pagamento, mas você paga depois, tem aí vários dias para pagar. Nossa, é excelente isso. Vou fazer um cartão de crédito para mim. E fiz o cartão de crédito. Eu comecei a usar o cartão de crédito. Só que eu esqueci uma coisa. Um dia chega a fatura. Um dia a fatura chega. Cedo ou tarde. Que deem lá 40 dias, o que for, não importa. Um dia a fatura chega. A vida de vocês, de cada um de vocês aqui, é como um cartão de crédito. Use como quiser. Use como quiser. Seus limites? Não tem limites. Não há limites para você gastar esse cartão. Use como quiser. Aproveite as vantagens. E gaste, use o cartão de crédito da sua vida do modo como você bem entender. Faça isso. Todos podem fazer isso.
são livres para fazer isso. Mas, um dia, vai chegar a fatura. Você pode chorar, espernear, achar que a Visa ou Credit Card é injusto. Pode pensar o que quiser. A fatura chegará. E se a sua vida foi uma vida gasta em tolices, em futilidades, desprezando o Senhor, zombando do Senhor, virando as costas para a palavra de Deus, gastando sua vida em todo o lixo que há nesse mundo, lembre-se, essa fatura chegará um dia. E você que riu do Senhor e da sua palavra e o rejeitou, será rejeitado por Ele, para sempre. Essa será a fatura. Não haverá como pagar. Não haverá como pagar. Por toda eternidade, você não poderá pagá-la. E o texto prossegue, e o texto diz que aqueles homens que passavam ali, eles diziam o seguinte: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz. O Senhor Jesus havia dito que Ele destruiria o templo e o reedificaria em 3 dias. No Evangelho de João, capítulo 2, versículos 18 a 21, nós aprendemos que ele estava se referindo ao seu próprio corpo, que seria destruído, entre aspas, ele morreria, mas em 3 dias ele se levantaria. Esse era o sentido dessas palavras de Jesus. Mas no capítulo 26 de Mateus, versículo 61, essas palavras de Jesus são deturpadas, dizendo que ele tinha arrogado para si o direito de destruir o templo mesmo de Jerusalém, aquela grande construção gigantesca, e reconstruí-la em 3 dias. E eles dizem: olha, você se disse tão poderoso, então desça da cruz se és filho de Deus. E é muito interessante essa expressão que aparece aqui em Mateus, se és filho de Deus. Por quê? Porque essa expressãozinha que aparece aqui no final do versículo 40 é exatamente a mesma expressão usada por Satanás no capítulo 4. No capítulo 4, nos versículos 3 e 6, é exatamente o diabo que diz isso. O diabo diz: se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima. É assim que o diabo age. Então, quando Mateus menciona essa expressão, se você é filho de Deus, ele está dizendo que essas pessoas estão imitando o diabo. Esses transeuntes, essas pessoas que passam ali por aquela estrada, meneando a cabeça e zombando de Jesus e dizendo essas coisas, são pessoas que estão imitando Satanás. E isso é importante aprender. Porque sempre que a pessoa rejeita Jesus, note bem o perigo. Sempre que alguém rejeita o Senhor, zomba dele, vira as costas para ele e o despreza, essa pessoa, em algum momento da vida, ou ao longo da sua vida, ela desenvolve características próprias do diabo. Ela passa a imitar Satanás. Todo homem que rejeita Jesus tem Satanás como pai. Todo mundo fala: eu sou filho de Deus. Mentira. Filhos de Deus são apenas aqueles que creram em Jesus. A estes o Senhor concedeu o direito, o privilégio de serem filhos de Deus. Quem não crê em Jesus é filho do diabo. E os filhos do diabo imitam o pai deles. Eles não imitam o Senhor, eles não obedecem o Senhor, não fazem a vontade do Senhor, eles imitam o diabo. E aqui nós vemos essa imitação. Satanás disse para Jesus: se és filho de Deus, agora os filhos dele dizem a mesma coisa: se és filho de Deus. É assim que funciona. Satanás odeia o povo de Deus. Se você é filho do diabo, você também odeia o povo de Deus.
Satanás zomba do povo de Deus. Se você é filho dele, você também zomba do povo de Deus. Satanás rejeita a palavra de Deus. Sendo filho dele, você também vai rejeitar a palavra de Deus. Satanás faz acusações contra o povo de Deus. Sendo filho dele, você fará a mesma coisa. Fará acusações contra o povo de Deus. Satanás é mentiroso. Se você é filho dele, você será mentiroso. Você vai imitar sempre o seu pai. E é o que nós vemos aqui. De modo que o quadro que estamos vendo aqui não é somente o quadro de zombadores que estão passando por ali. Nós estamos vendo um quadro muito mais intenso aqui. É o quadro de zombadores, sim, mas zombadores com um destino. Zombadores com o seguinte destino: um dia o Senhor meneará a cabeça ao olhar para eles. E mais, esses zombadores que têm esse destino são zombadores que imitam Satanás. Isso aconteceu há tanto tempo, há 2000 anos. Mas talvez tenhamos pessoas assim, hoje, sentadas aqui, nesses bancos. Aqui, junto conosco, ao nosso redor, próximos de nós. Pessoas que rejeitam o Senhor, que olham para o Senhor e balançam a cabeça, que desprezam a sua pessoa e os seus ensinos como tolices, como coisas que merecem ser desprezadas. São pessoas que se assemelham a esses homens que passavam pela estrada ao lado do Gólgota. Se você se encaixa nisso, se você é alguém assim, que olha para o Senhor, para a sua palavra, para a sua história, e meneia a cabeça, desprezando e rejeitando, lembre-se, Mateus tem algo mais a dizer sobre você. Mateus está dizendo implicitamente nessa história que um dia o Senhor olhará para você e balançará a cabeça. Porque você, de acordo com a visão de Mateus ensinada aqui, você é um imitador de Satanás. Pastor, o que eu faço? Eu sou isso aí. Já já vou dizer o que você tem que fazer. Aguente até o final. Aperte seu cinto. Porque talvez você esteja assustado um pouquinho. Mas eu quero te assustar mesmo. Porque você merece ser assustado. Se essa é a sua condição, você tem que estar assustado. Eu vim na igreja hoje para relaxar. Sinto muito. Lamento muito. Porque essa mensagem aqui desse texto não é uma mensagem para nós nos relaxar, para nós ficarmos relaxados na poltrona. Essa mensagem é a mensagem de quem está subindo uma montanha-russa. Já subiu o carrinho de montanha-russa? Como é que você se sente na subida? Você se agarra aquilo, meu Deus, o que vai acontecer? Essa mensagem nos faz sentir assim. Meu Deus, eu sou essa pessoa. Eu sou esse transeunte. Eu sou essa pessoa que passa ao lado do Gólgota. Eu passo ao lado do Gólgota e olho para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu não me curvo. Eu não me entrego. Eu não creio. Eu olho para a cruz e eu viro o rosto. Eu viro o rosto, eu abaixo a cabeça e balanço a cabeça, dizendo: não, eu não quero segui-lo. Eu não quero servi-lo. Eu não quero tê-lo em minha vida. Eu não quero amá-lo. Eu não quero. E se você é essa pessoa, essas coisas todas que eu mencionei estão sobre você. Você é um zombador do Senhor. E o Senhor zombará de você. Há um destino cruel sobre você, pairando sobre você como aquele que pairou sobre a cidade de Jerusalém, que rejeitou o Messias. E além disso, o texto mostra que você é um imitador de Satanás. É terrível isso.
terrível isso. Mas o texto de Mateus mostra isso. Ainda que haja nesse texto uma notinha de esperança para você que está nessa situação. O texto prossegue. Vamos ao segundo grupo. Nós vimos o primeiro grupo. Qual é o segundo grupo? O texto diz nos versículos 41 a 43, qual é o segundo grupo? O segundo grupo são os líderes de Israel. Qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo, os que passavam. O segundo grupo, os líderes de Israel. Vejam os versículos 41 a 43, temos que correr rapidinho aqui com esses versículos. O texto diz, da mesma forma, estão fazendo a mesma coisa, os chefes dos sacerdotes, são os líderes de Israel, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Alguns manuscritos antigos incluem os fariseus. Há manuscritos que incluem os fariseus nesse grupo aqui. Então são todos os líderes de Israel presentes aqui, fazendo a mesma coisa, zombando dele. E aí eles dizem o seguinte, vejam o que ele faz. O que eles fazem? Eles dizem assim, salvou os outros. O que significa? Significa que eles estão fazendo alusão às atividades de Jesus de curar pessoas. Jesus curou cegos, Jesus curou leprosos, Jesus curou as pessoas de diversas enfermidades. Isso, na Bíblia, é visto como salvar. Muitas vezes, Jesus olha para alguém que ele curou e ele fala assim, a tua fé te salvou. A gente fala, virou crente. Não necessariamente. Muito possivelmente sim, mas muitas vezes quando fala a tua fé te salvou, significa a tua fé te salvou da doença. Você foi curado, você foi liberto da doença. Então, quando os líderes religiosos falam isso, você salvou a muitos. Muitas vezes, provavelmente o que eles têm em mente é que ele salvou as pessoas de aflições, de angústias, de dores. Ele salvou pessoas que estavam enlutadas, ele ressuscitou mortos. Ele salvou pessoas que eram cegas, ele lhes deu vista. Ele salvou aleijados que estavam ali mendigando e ele curou esses aleijados. Então eles dizem, olha, você ajudou tantas pessoas, você socorreu tantos aflitos, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Você não tem forças para socorrer-se a si próprio nas suas aflições, eles dizem. E prosseguem falando, se você é o rei de Israel, e existe aqui uma condicional, não está presente em todos os manuscritos, mas é uma condicional que ressalta o fato deles não acreditarem nisso. Se você é o rei de Israel, desça agora da cruz. Se você descer da cruz, nós creremos em você. Os líderes estão dizendo o seguinte, olha, nós vamos ser seus discípulos, com uma condição. Nós seremos seus discípulos se você descer da cruz. Aqui também existe uma alusão ao Salmo 22:8. O Salmo 22:8 é mencionado aqui indiretamente através das palavras desses líderes, que estão dizendo, olha, você confiou em Deus, desça da cruz, nós vamos crer em você. Se você de fato é o Filho de Deus, desça da cruz porque nós vamos crer. Aqueles homens, eles não entendiam que na realidade, ninguém se torna cristão ao ouvir a história acerca de um Cristo covarde que foge da morte. Ninguém se torna um discípulo de Jesus ouvindo uma história dessas. Os discípulos de Jesus nascem e surgem exatamente ao contemplar Jesus crucificado. É quando nós olhamos para Jesus que não desceu da cruz, que ficou na cruz. É quando nós olhamos para a grandeza da morte de Jesus, naquela cruz sem descer de lá. É essa visão que nos prostra e que faz com que nós o sigamos. Se os irmãos olharem o versículo 54 desse mesmo capítulo, nós vemos aqui o nascimento de um discípulo. Vejam como o discípulo nasceu aqui. No versículo 54, fala assim, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido,
Eles estavam olhando para Jesus na cruz, não Jesus descendo da cruz. Quando eles viram tudo o que havia acontecido e um grande terremoto que houve, eles ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foi o fato de Jesus descer da cruz que fez eles acreditarem nele? Não. Foi o fato de Jesus ter ficado na cruz. E toda a glória e grandeza daquele momento, toda a graça e todo o amor dele demonstrado naquele momento, que fez com que eles se tornassem discípulos de Jesus. O texto de Mateus 27, com essas palavras que são ouvidas aqui da boca dos líderes de Israel, são palavras que evocam um texto, é um texto muito antigo, de um livro que poucos irmãos conhecem, já devem ter ouvido falar, é um livro judaico, chamado Sabedoria de Salomão. Esse livro, Sabedoria de Salomão, era um livro conhecido dos judeus dos dias de Jesus, porque esse livro tinha sido escrito no finalzinho do século I antes de Cristo. E foi um livro escrito não foi escrito por Salomão, fala Sabedoria de Salomão, mas não foi escrito por Salomão. Foi escrito por um judeu que vivia em Alexandria. E como Alexandria era um centro helenístico muito forte, esse judeu escreveu esse livro para incentivar a piedade dos judeus naquela região, ali na região e na cidade de Alexandria, onde havia um paganismo muito forte, e a helenização da cultura judaica. Então, para enfraquecer isso nos judeus, ele escreveu esse livro. São 19 capítulos desse livro chamado Sabedoria de Salomão. Não é um livro bíblico, não é, mas era um livro conhecido naqueles dias. E quando Mateus descreve a zombaria dos líderes, prestem atenção nisso, ele mostra que os líderes usavam exatamente a linguagem desse livro, a Sabedoria de Salomão. Por quê? Porque no capítulo 2 desse livro, a Sabedoria de Salomão, existe a descrição do modo como age o homem mau. E quando o homem mau abre a boca, ele diz exatamente o que esses homens dizem aqui em Mateus. E aí, o livro da Sabedoria de Salomão, ele além de descrever essas palavras que se assemelham em muito a isso que os líderes religiosos disseram, além disso, o livro da Sabedoria de Salomão também faz uma análise do tipo de gente que fala isso. Então, o que Mateus quer fazer? Mateus quer dizer o seguinte: olha, esses homens, os líderes de Israel, eles encarnam exatamente aquilo que vocês conhecem, que é o perfil do homem mau descrito no livro da sabedoria. Eles encarnam isso. Então, eles são exatamente aqueles homens. E vocês se lembram como eles são descritos lá? Pois bem, é isso que esses homens, esses líderes são. Eu vou ler o trechinho do livro da sabedoria para vocês. O trechinho que Mateus lembrou quando escreveu esse texto e que reflete a postura dos líderes de Israel diante de Jesus. Vejam só como esse texto é interessante. Sabedoria de Salomão, capítulo 2. Eu vou ler para vocês esse trechinho, falando sobre como o homem ímpio fala. Como o homem ímpio fala. Eu vou ler para vocês. Eles zombam e falam o seguinte sobre o homem justo. São palavras dos ímpios agora. Os ímpios vão falar. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e a si mesmo se chama de filho de Deus. Tornou-se uma censura para os nossos pensamentos e simplesmente vê-lo é insuportável. São os homens maus falando. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos vão em outra direção. Somos por ele
comparados à moeda falsa. Ele foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Os maus dizem isso acerca do homem justo. Eles prosseguem. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos de seus inimigos. Vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar sua paciência. Condenemo-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. É isso que os homens ímpios falam. Exatamente o que os líderes religiosos de Israel disseram acerca de Jesus. Então vem o autor da sabedoria e descreve o caráter desses homens. Mateus quer que nós lembremos do livro da sabedoria, para que nós lembremos do caráter dessas pessoas. Ele diz: tais são os pensamentos dos ímpios. Primeira coisa, quem pensa isso são pessoas ímpias. Mas eles se enganam, pois a malícia os torna cegos. Eles são ímpios e cegos. Eles não conhecem os segredos de Deus. Eles são ímpios, cegos e ignorantes. Não esperam recompensa para a vida eterna. Eles são ímpios, cegos, ignorantes e sem esperança. E não dão valor à honra das almas puras. Eles são desprezadores dos homens que vivem na pureza. Se você é alguém que despreza o Senhor, que despreza a sua palavra, que despreza a sua obra, que despreza a sua mensagem, Mateus tem uma avaliação implícita aqui nesse texto. Ele evoca o livro da sabedoria para implicitamente avaliar você. E ele diz que você é ímpio, que se engana, que tem uma malícia que torna você cego, que faz com que você não conheça os segredos de Deus, que não espere recompensa para a vida santa e não dê valor à honra das almas puras. Essa é a avaliação de Mateus acerca de você, se você despreza Jesus. E mais uma vez você deve pensar: meu Deus, eu faço tudo isso. Eu não tenho esperança nenhuma de vida eterna, de recompensas futuras. Eu não tenho nada disso. Eu olho para essas coisas e eu desprezo tudo isso. Realmente eu sou isso. Então, se você é isso, se você é assim, essa é a avaliação que Mateus evoca sobre você. E o texto termina mencionando o último grupo. Qual é o último grupo? O último grupo aparece no versículo 44. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Qual é o último grupo? Os bandidos. No Brasil, nós não nos assustamos muito com bandidos, porque eles estão o tempo todo à nossa volta. Não? Mas os bandidos aqui, eles recebem um destaque um pouquinho menor. Nós não sabemos o que eles diziam exatamente, as palavras deles não são reproduzidas. Nós só aprendemos que eles insultavam do mesmo jeito, dizendo para Jesus descer da cruz e dizendo que se ele era o Filho de Deus, ele deveria ajudar a si próprio e a eles. Há uma alusão a essas palavras desses ladrões aqui. Eles se unem
aos demais, aos outros, aos líderes e aos transeuntes, fazendo as mesmas coisas, eles que estavam ali crucificados com Jesus. Mas é nesse ponto, é exatamente nessa altura da exposição de Mateus, que nós encontramos uma notinha de esperança. Por que nós encontramos uma notinha de esperança aqui? Por quê? Quando olhamos o versículo 44, não vemos nada. O versículo 44 apenas diz que esses homens perversos, talvez fossem os amigos de Barrabás, que tinha sido solto. Eles eram homens cruéis, esses bandidos, eram salteadores, talvez presos políticos, revolucionários, talvez tivessem participado daquele assassinato que é mencionado no capítulo 26, que levou Barrabás à prisão. Nós não sabemos, não temos esses detalhes. Mas a nota de esperança que há aqui é, na realidade, não uma nota, mas uma pausa silenciosa. E essa pausa silenciosa que aparece aqui nessa música da paixão, é uma pausa que só faz com que nós lembremos que existe esperança aqui, porque a história é preenchida por um outro historiador. Mateus, quando assistiu o episódio da paixão, ou quando ele fez os seus levantamentos acerca do episódio da paixão e registrou esses levantamentos montando aqui a sua história, houve um detalhe que Mateus não incluiu, mas que foi incluído por um outro historiador, que é Lucas. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, nós aprendemos sobre esses ladrões uma outra realidade. Nós aprendemos que esses ladrões, os dois ladrões, eles começaram a zombar de Jesus. E fizeram isso por algum tempo, mas de repente, alguma coisa mudou em um deles. Alguma coisa aconteceu no coração de um deles. Nós não sabemos por quê. Nós não sabemos o que motivou isso. Nós não sabemos se algum episódio ali, acontecendo ali próximo dele, tocou em seu coração. Nós não sabemos a maneira como o Espírito Santo agiu naquele instante. Mas o que nós aprendemos é que os dois ladrões zombavam de Jesus e ridicularizavam Jesus e desafiavam, mas de repente, um deles mudou. Parou de fazer isso. E quando nós chegamos em Lucas, que é o outro historiador que eu estou me referindo, e vemos o capítulo 23, nós vemos a descrição dessa transformação de modo surpreendente. É uma transformação completa. O texto diz assim no versículo 39 de Lucas 23. Um dos criminosos, Lucas 23, 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. E aí vem essa informação nova. Mas o outro criminoso o repreendeu. Ele muda. Ele, que segundo Mateus estava zombando junto, de repente ele para, reflete, vê. Algo acontece dentro dele, diante daquele quadro terrível. E ele então muda a sua postura e diz ao outro ladrão: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Ele para de zombar. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ele mudou. Ele só tinha algumas horas de vida, alguns momentos apenas pela frente. E ele estava ali zombando, revoltado, desafiando o Senhor. Mas por alguma razão o seu coração foi tocado. Ele mudou a sua postura, reconheceu o seu pecado, reconheceu sua fraqueza, sua vileza, sua maldade, e se voltou para o Senhor e disse: Senhor, me perdoa. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Senhor. Lembra-te de mim.
O Senhor virá no seu reino. Essa seria a tradução correta. O Senhor virá no seu reino. Quando o Senhor vier no seu reino, naquele dia futuro, quando o Senhor enfim voltar e trouxer com o Senhor o seu reino para reinar sobre o trono de Davi, nesta cidade, quando isso acontecer naquele dia escatológico, naquele dia futuro, quando isto acontecer, lembre-se, está tão longe talvez isso aconteça daqui muitos anos, mas lembre-se de mim, naquele dia futuro. Então Jesus diz para ele: eu tenho uma surpresa para você. Que horas o dia acaba para o judeu? 6 horas da tarde. Às 6 da tarde, antes das 6 da tarde, você está pedindo para eu lembrar de você, lá no reino que virá? Ok, tem uma surpresa para você. Antes das 6 da tarde, hoje, você tem relógio aí? Não dá nem para olhar o relógio, está crucificado. Antes das 6 da tarde, hoje, antes que o sol se ponha, está vendo o sol queimando o seu rosto sangrento? Você está vendo as horas passando lentamente? Persista um pouco mais, porque eu tenho essa notícia maravilhosa para lhe dar. Hoje, antes das 6 da tarde, você estará comigo no meu reino celeste. Hoje. Você não vai ter que esperar toda essa trajetória da história até meu reino se estabelecer aqui, não. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Nós temos 3 grupos aqui nesse texto. A qual grupo você quer pertencer? Você pertence a um desses grupos. Talvez você seja alguém que passa e olha, e balança a cabeça, e segue o seu caminho. Talvez você seja alguém que conhece bem o Salvador. Anda perto dele, conhece seus ensinos, ouve suas palavras, ouve seus sermões, ouve a sua doutrina, sabe a sua história, como aqueles líderes sabiam. E, no entanto, olha para ele e balança a sua cabeça. Talvez você pertença a um desses 2 grupos. Talvez hoje aqui nesta igreja, você esteja tendo contato pela primeira vez com o Salvador, com o ensino do Salvador, esteja passando ao lado do Gólgota. Talvez hoje você seja um transeunte, passando ao lado do Gólgota e olhando para a cruz enquanto eu explico esse texto. E talvez esteja balançando a cabeça, dizendo: não, eu não quero isso. Talvez você seja alguém que conhece muito bem como aqueles líderes. Talvez você conheça a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, o ensino acerca do Senhor. Talvez tenha estado aqui muitas vezes. Talvez tenha acompanhado a doutrina cristã, a igreja cristã ao longo de muitos anos. Mas mesmo assim continua balançando a cabeça. Se você permanecer nessa condição, haverá juízo para você. Mas você pode pertencer ao 3º grupo. Você pode ser como aquele ladrão que pertenceu ao 3º grupo. Você pode pertencer à parte que muda o discurso, que muda a visão, que num dado momento para e olha para a cruz e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, até aqui eu estou balançando a minha cabeça. Meu Deus, até agora eu tenho zombado do Salvador. Meu Deus, até agora eu tenho virado as costas para Ele. Meu Deus, eu preciso mudar, Senhor. Senhor, eu mereço a morte. Eu mereço a punição. Eu sou um pecador. Mas tem misericórdia. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Me perdoa e me torna um servo na sua casa, um hóspede no seu palácio, um cidadão no seu país. Tem misericórdia de mim e lembra-te de mim. Você pode fazer parte desse grupo.
E o Senhor terá então uma resposta linda para você, dizendo: você estará sim comigo no paraíso. Os outros não. Os outros um dia eu olharei para eles e balançarei a minha cabeça e me afastarei deles, porque são imitadores de Satanás. Eu balançarei a minha cabeça e me afastarei deles. Você será diferente. Você estará comigo no paraíso. A qual grupo você quer pertencer? Você vai sair daqui hoje pertencendo a um desses grupos. Não há como escapar disso. Você vai sair daqui hoje balançando a cabeça. Não duvide, isso vai acontecer. Você vai sair daqui hoje balançando a cabeça, dizendo não. Ou sairá daqui hoje cheio de esperança, dizendo: o Senhor me perdoou, eu estarei com Ele no paraíso. Isso vai acontecer com você hoje aqui. Ninguém sairá daqui hoje do mesmo jeito. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai. Vimos esses 3 grupos de zombadores. Que quadro terrível esse. Que quadro tenebroso, sangrento, triste, nebuloso. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós. Todos nós já pertencemos ao primeiro grupo, passamos e zombamos. Muitos pertencemos ao segundo grupo, conhecemos o Senhor de perto, andamos próximos dele e zombamos. Mas, ó Deus, o Senhor teve misericórdia de nós e nós nos tornamos como aquele ladrão arrependido. E o Senhor nos ouviu, escutou o nosso pedido, o nosso clamor e nos deu uma promessa. Eu quero rogar por todos que estão aqui hoje, pelos que estão me ouvindo em suas casas, pelos que vão me ouvir em algum outro momento, pelas gravações. Quero pedir que o seu poder atue neles como atuou naquele ladrão crucificado. Que o seu poder atue nessas pessoas como atuou naquele salteador preso àquela cruz, que a princípio zombava e ridicularizava e desafiava, mas teve a sua atitude transformada e olhou para o Senhor e clamou por misericórdia e recebeu do Senhor a promessa de salvação. Suplicamos que o Senhor haja no coração de todos aqui, para que todos experimentem o milagre que aquele ladrão experimentou naquela cruz. E parem de balançar a cabeça. E se voltem para o Senhor e supliquem por sua graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu só quero, antes de celebrar, fazer aquele nosso breve período de advertência. E a advertência é no seguinte aspecto: é meu dever fazer isso, então eu vou fazer. Preciso fazer isso, não tem como. A ceia do Senhor, ela é um memorial. Ela tem símbolos. O pão simboliza o sangue de Jesus e o cálice representa o seu sangue. Então é um memorial que aponta para a morte de Jesus, exatamente o tema do nosso estudo, do nosso sermão de hoje. Ela aponta para isso. E, sendo um símbolo, pode acontecer de nós olharmos para isso com certo desprezo, achando que a ceia do Senhor é de pouca importância. Mas na Bíblia, nós aprendemos que a ceia do Senhor é algo muito sério. Porque, de alguma forma, durante a ceia, o Senhor atua de maneira especial no meio do seu povo. A sua presença se torna mais intensa, mais marcante nesses momentos especiais. E os nossos pensamentos são remetidos para aquele dia do Calvário, quando o Senhor morreu por nós. E os nossos sentimentos se mesclam, porque nós somos acometidos de muita tristeza, porque o Senhor morreu por nós. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos acometidos de alegria, porque o Senhor morreu em nosso lugar e agora nós temos o perdão. Todas essas coisas se mesclam em nós. Isso da ceia é um caráter bastante solene e importante. Por isso, a palavra de Deus diz que devem participar da ceia do Senhor aqueles que, avaliando-se a si mesmos, se consideram dignos disso.
Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Então, se você é um crente, participe da ceia do Senhor, avalie a sua vida, diz a Bíblia, avalie-se o homem a si mesmo e então participe da ceia do Senhor. Confesse as suas fraquezas ao Senhor, ore a Ele, peça que Ele perdoe seus pecados e participe da ceia do Senhor com seu coração purificado, limpo diante de Deus. Se você não é crente, a minha orientação é que você não participe da ceia do Senhor, porque a ceia significa que Jesus é o nosso alimento. E se você, o nosso alimento espiritual, e se você não é crente, Jesus não é o seu alimento espiritual. Você está se alimentando de outras coisas, dos alimentos que o mundo oferece. Você não está se sentando na mesa de jantar de Jesus. Você está se sentando na mesa de jantar do mundo, comendo as comidas podres que o mundo dá. Então, se você não participa da realidade, também não participe do símbolo que aponta para essa realidade. Se Jesus não é o seu alimento, não participe da ceia do Senhor. A Bíblia diz, queridos, isso não é algo da igreja, não é algo do pastor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, que quem participa da ceia indignamente é considerado réu do corpo e do sangue de Cristo. É como se Deus olhasse para você dizendo, você é o assassino de Jesus. E mais, a Bíblia diz que quem participa da ceia indignamente pode ser visitado por Deus com juízo. E esse juízo pode tomar a forma de doenças e pode até tomar a forma de morte. Em Corinto, uma cidade onde havia uma igreja com muitos problemas no Novo Testamento, Paulo diz que muitas pessoas estavam doentes e muitos tinham morrido, porque estavam participando da ceia do Senhor indignamente. Por isso Paulo diz, avalie-se o homem a si mesmo, e então participe desses elementos. Então nós vamos celebrar, os elementos vão passar por você, e será oferecido a todos. Quem esticar a mão, vai pegar. Ninguém será proibido. Só você pode se proibir. É você que vai olhar para você mesmo, para si mesmo, e vai dizer, eu não posso participar desse momento. É você que vai se avaliar. Não é o pastor, não são os auxiliares do pastor, é você. Então avalie-se, ore a Deus, e então sim, depois disso, participe da ceia do Senhor. Eu vou pedir para que venham me ajudar o Nicolas, o Eduardo, e onde estou? E o Altair está e o pastor Tiago também. Para que esses 3 irmãos venham me ajudar aqui na distribuição dos elementos. Podem vir à frente e nós já vamos proceder à distribuição. Eu sempre pego esses irmãos de surpresa, mas eles estão sempre preparados, então não tem problema. Os 2 elementos vão passar, o pão e o cálice. Os 2 vão passar ao mesmo tempo. Você deve pegar os 2 elementos, pegue os 2 elementos e aguarde com os 2 elementos nas suas mãos, porque nós vamos participar todos juntos dos elementos. Então não é para você pegar e já comer e já beber, não. Há algumas igrejas que é assim, eu já participei de ceias assim. No nosso costume é diferente, é um costume nosso apenas. Aguarde com os elementos nas mãos e aí nós participaremos todos juntos dos elementos. Eduardo, por favor, prossiga aqui por esse lado. Nicolas pela parte central. Pastor Tiago, do lado direito. Aqui. Podem ir.
Diz a palavra de Deus o seguinte em 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. O Senhor agradeceu antes de participar dos elementos. Vamos agradecer também, oremos. Senhor, obrigado por esses elementos e pelo que eles significam, pelo que eles simbolizam. Seu corpo, corpo do Senhor Jesus, preso naquela cruz por nós, e o seu sangue derramado ali, pelos nossos pecados, em nosso lugar. Nós merecíamos aquela morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor sofreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Nós agradecemos por isso, pelo sacrifício do Senhor, pelo seu sangue derramado, pelo seu corpo moído, e queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que o Senhor seja sempre o nosso alimento, a nossa comida, a nossa bebida, a nos nutrir, a saciar a nossa alma, e que, gratos por esse alimento tão rico e eficaz, que nós também o distribuamos às pessoas ao nosso redor. Pedimos isso a Deus, em nome do Senhor. Amém. O primeiro elemento do qual vamos participar é o pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário. Nós vamos participar todos juntos. Antes vamos dizer a uma só voz: eu sei que o meu Redentor vive. Todos. Eu sei que o meu Redentor vive. Participemos juntos do pão. O segundo elemento é um símbolo do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz e pelo qual nós temos a remissão dos nossos pecados. Nós vamos participar todos juntos do cálice. Antes vamos orar a Deus, recitar juntos a última oração da Bíblia, que é uma oração de esperança, que diz: vem, Senhor Jesus. Todos juntos. Vem, Senhor Jesus. Participemos juntos do cálice. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Eduardo, pela ajuda de vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem diaconizado hoje aqui, né? Tem nos ajudado aqui, terem nos servido aqui hoje. Queridos, nós vamos cantar um hino agora. Qual é o hino que vamos cantar? Rude Cruz. Vamos cantar Rude Cruz. Rude Cruz. Acho que é o hino mais propício para cantarmos hoje, né? Estamos pensando sobre a cruz de Cristo. Na semana que vem vamos falar sobre a morte de Jesus. Os irmãos devem se lembrar, Jesus ainda não morreu na nossa exposição. Ele ainda não morreu, né? Então já vimos o que aconteceu antes, o que está acontecendo durante, mas não vimos ainda a sua morte. Ele não morreu ainda. Então é bom que seja devagar, porque a crucificação era lenta. Então os irmãos ficam a semana toda pensando em Jesus agonizando. É bom lembrar disso, né? Vão lembrando que ele sofreu por nós. Mas a morte de Jesus é na semana que vem. Na semana que vem o Senhor morre. Aí acaba o Evangelho. Certo? Acaba aí. Certo? É aí que acaba o Evangelho? Não. O Evangelho prossegue. O Evangelho não acaba na sexta-feira. O Evangelho acaba no domingo. O Evangelho não acaba na sexta-feira da paixão. O Evangelho acaba no domingo da ressurreição. É aí que o Evangelho acaba. Então nós vamos prosseguir para essa direção. Agora os sermões são obscuros e tenebrosos, né? Mas vai chegar domingo de manhã, né? E o Senhor sairá da sepultura. Vamos chegar lá. Vamos cantar então Rude Cruz, que é um hino que mostra
esse sofrimento do Senhor por nós. Vamos ficar de pé. Se você quiser cantar esse hino com alguém, saia do seu lugar e cante com alguém.